Oi, pessoal. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ter uma introdução sobre a escola, incluindo uma visão geral sobre o formato das atividades e os conceitos que a gente usou para definir essas atividades. A gente começa aqui pelas nossas fontes de inspiração. A primeira delas é o workshop DEARS, que também consistia numa iniciativa para conduzir os participantes ao longo do planejamento de um estudo. E aqui a gente puxou algumas características do DEARS, como as aulas teóricas, atividades práticas, grupos de discussão. Tá? Então, tudo isso daqui a gente se inspirou no DEARS. Mas, por outro lado, aqui, algumas características a gente vai tratar de um jeito um pouquinho diferente, né? Como, por exemplo, eles tiveram um período de duração maior para conduzir essas atividades, né? Era ao longo de um ano. O domínio deles era diferente, o público era diferente, tá? Então, esse workshop DEARS é do professor Carver, que inclusive foi a nossa primeira entrevista, né? Em particular, para os grupos de discussão, a gente vai se inspirar no Writers Workshop da Conferência PLOP. Então, como que funciona isso lá no PLOP? Né? Considerando o subconjunto de artigos aceitos lá da conferência, eles organizam uma sessão de workshop para cada artigo aceito. Dentro de cada sessão dessa é formado um grupo de participantes que é composto ali pelo autor e os demais são os revisores. E aí dentro desse grupo eles discutem ali sobre o artigo que é o que está sendo discutido naquela sessão. Né? Então eles vão discutir lá pontos fortes, pontos fracos, sugestões de melhoria. Né? Então, em último caso ali, o foco é ajudar o autor a melhorar o artigo. Então, a gente vai fazer algo parecido com os protocolos de estudo. Tá? Bom, então, considerando tudo isso, ó, na nossa escola aqui, o domínio é engenharia de software, então a gente vai discutir ali estudos que tratam problemas de engenharia de software, mas a gente não fica restrito a isso, né? A gente pode tratar problemas de áreas correlatas também, né? IHC, ensino de computação, mas é importante a gente frisar aqui que a gente está considerando os métodos de engenharia de software, tá? O nosso público é de alunos de pós-graduação que estejam no início do projeto de pesquisa, que a gente acredita que nesse momento aqui é quando a gente consegue extrair mais benefício da escola. Tá? E as nossas atividades ficam desse jeito, então, né? Palestras de pesquisadores com experiência na área, aulas teóricas, essa é a nossa primeira aula, as atividades práticas, os grupos de discussão que vão acontecer lá no nosso encontro presencial no ICSE, e no final lá, vocês vão submeter os protocolos de estudo de vocês e a gente vai ter uma etapa de revisão, igual a gente faz com o artigo, né? Só que aqui a gente vai revisar os protocolos. Tá? Então, algumas considerações importantes aqui, né? Lá no nome da escola a gente tem, né, estudos experimentais em engenharia de software. Então, o que a gente quer dizer com estudos experimentais? São estudos que fazem ali observação e coletam evidências ali do mundo real. Né? Então, a gente vai ter ali coleta de dados e análise de dados, né, para fazer os nossos estudos. E se esses estudos são engenharia de software, então eles investigam fenômenos que estão relacionados à engenharia de software. Tá? É importante a gente destacar aqui que estudos experimentais em português é a tradução de empirical studies em inglês. Tá? Então, seria esse conceito mais amplo de estudos, tá? Que inclui os diversos métodos de pesquisa, tá? Então, não são apenas os experimentos, a gente tem os outros métodos também, survey, estudo de caso, etnografia, pesquisação, tá? Então, ao longo da escola,
a gente vai planejar algum estudo que vai ser de um desses tipos aqui, a depender ali do que vai ser mais adequado para tratar ali o problema que vocês precisam investigar, tá? E aí, por que que a gente precisa da escola, né? Então, a gente observa ali, né, ao longo da nossa pós-graduação, ou observando os nossos colegas ali, que alguns cenários problemáticos podem acontecer, tá? Como, por exemplo, vamos pensar aqui um por um. Vou fazendo ali o estudo, coleto os dados, e aí depois da coleta eu penso, eu tenho os dados aqui, mas eu não sei como que eu vou analisar eles. E aí que eu penso na estratégia de análise. Então já é um sinal de alerta ali, né? O próximo aqui, vou fazendo o estudo, coleto, analiso os dados, tudo. Aí chego lá no final, na hora de eu escrever o artigo, ou escrever na dissertação tese, eu tenho a maior dificuldade para descrever aquilo que eu fiz no estudo. Também é um sinal de alerta, tá? Ou esse aqui, que está relacionado também, né? Vou fazendo, chego lá no final, lembro que eu preciso ter aquela sessão de ameaças à validade. Aí é só nesse momento, lá no final, na hora que eu estou escrevendo, que eu penso nas ameaças à validade. Também, ó, alerta, tá? Então, qual que é o fator ali de todas essas situações problemáticas? É esse negócio do vou fazendo e depois eu penso, tá? Então, é a falta de planejamento, tá? Isso é um indício de falta de planejamento. Então, a gente pode ter algumas consequências aqui, porque se eu faço isso, pode ser que eu não coletei todos os dados que eu precisaria, que se eu tivesse pensado lá, tivesse planejado, eu conseguiria ali coletar todos os dados que eu preciso, tá? E se eu penso nas ameaças à validade só depois, fica difícil para eu conseguir lidar com elas durante a execução do estudo, né? Para tentar mitigar aí essas ameaças à validade. Então, essas são situações que a gente deveria evitar, tá? Só que elas não acontecem por acaso. A gente tem muitos desafios aqui que introduzem dificuldades ali quando a gente vai planejar os nossos estudos, né? Então, primeiro, a gente pode classificar alguns desafios ali como sendo próprios da área de engenharia de software, tá? Então, quando a gente vai definir algum fenômeno ali que a gente está investigando, não é trivial a gente pensar ali em todas as influências ali a que esse fenômeno está submetido, porque a própria natureza da nossa área, ela envolve muitos aspectos diferentes ali. Eu tenho que pensar em aspectos técnicos, sociais, organizacionais, cognitivos, psicológicos, econômicos, até mesmo ambientais, né, que hoje em dia a gente tem engenharia de software sustentável, né? Então, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo ali, né? A gente tem também vários métodos de pesquisa ali. E eu preciso escolher um desses métodos ali. E não é simples essa escolha, né? Selecionar um método de pesquisa é uma atividade que não é trivial. Porque se a gente for considerar o que a gente tem na literatura, as consequências dessa escolha, a discussão sobre essa escolha, ela não está muito bem documentada, né? Então, muitas vezes é um conhecimento tácito que os pesquisadores experientes vão obtendo ali ao longo da carreira deles, tá? Então, mais um motivo para a gente estar falando disso aqui na escola, né? E como se não bastasse, a gente ainda tem os desafios que são próprios do nosso cenário aqui da pós-graduação, pensando na nossa condição como aluno de pós-graduação. Então, enquanto eu estou ali planejando o meu estudo, ao mesmo tempo eu estou aprendendo sobre o tema que eu vou investigar e eu estou aprendendo sobre o método de pesquisa também. Então, eu estou fazendo enquanto eu estou aprendendo, né? Aí posso pensar, vou pedir ajuda para o orientador, né? Posso e devo, né? Só que quem vai se aprofundar nesse tema é o próprio aluno. Então, eu preciso ajudar o meu orientador a me ajudar, né? E continuando aqui, né? Tem esse ponto de que a gente, enquanto está fazendo a pós-graduação, a gente está passando por um processo de formação em que a gente vai se transformar num pesquisador independente. Então, a gente precisa desenvolver essa independência na pesquisa, né? Então, tem tudo isso ali para a gente considerar. Além do que,
É um período limitado, mesmo que a gente esteja considerando doutorado ali, que o ideal seria de 4 anos, a gente sabe que quando começa o doutorado, os 4 anos passam voando ali, né? E ali no final a gente tem que entregar resultado, né? E entre esses resultados ali estão as publicações, então a gente tem que publicar também. Então são esses e outros desafios, tudo ao mesmo tempo, e isso acaba contribuindo ali para a gente cair em um daqueles cenários problemáticos, tá? Tá, então como que, afinal de contas, eu projeto bons estudos, né? Será que participando da escola, a escola vai, né? Eu participei da escola e depois já saio daqui projetando bons estudos. Não é bem assim, né? Porque para a gente ficar bom ali em alguma atividade, a gente precisa de prática, né? Então, para projetar bons estudos, eu preciso projetar e conduzir muitos estudos ao longo da minha carreira, né? Então, em qualquer atividade, para a gente se tornar um especialista, a gente precisa de experiência, né? Então, o principal fator aqui para a gente conseguir chegar em bons estudos é a experiência, tá? Mas quando a gente vai ali observar como que os pesquisadores experientes trabalham para projetar bons estudos, que foi o que esse artigo aqui fez, tá? Eles fizeram entrevistas lá com pesquisadores experientes e eles foram descobrindo padrões ali no jeito que os pesquisadores trabalham, né? Então, o que que eles conseguiram ali identificar? Primeiro, que esses pesquisadores, eles fazem brainstorming sobre as decisões de design. Então, não é do nada ali que aparece a ideia. Eles precisam gerar várias ideias, filtrar essas ideias, é um processo criativo, tá? Segundo aqui, eles escrevem o protocolo, ou seja, eles criam um protótipo ali do design deles, né, de modo concreto ali, para que eles consigam avaliar aquilo e revisar. E se eles estão revisando, eles estão fazendo esse protocolo em diferentes versões ali que vão evoluindo, tá? Aí o que mais? Eles usam mecanismos de apoio que existem na literatura, diretrizes, processos, modelos, ferramentas, né, que ajudem ali no recursos, né, que ajudem a projetar os estudos. Eles não projetam sozinhos, tá? Então, eles conversam com outros pesquisadores sobre os estudos que eles estão projetando, né? Então, a partir disso daí, eles conseguem obter feedback, né, do design do estudo que eles estão elaborando. E, por fim, aqui, eles trabalham com estudos piloto, né? Eles não vão conduzir o estudo todo, mas eles reduzem ali numa escala menor ali e eles executam aquilo para testar as ideias deles. Porque tem certos problemas que a gente, às vezes, é difícil de identificar no mundo das ideias, né? Às vezes a gente só consegue identificar na prática. Então, os estudos piloto são uma boa solução ali para a gente conseguir aprimorar o design dos nossos estudos, tá? Então, é desse jeito que eles funcionam, tá? E a gente vai tentar simular isso aqui nas atividades da escola, tá? Então, vamos treinar para a gente trabalhar do jeito que os pesquisadores experientes trabalham, né? E a gente vai organizar essas atividades dentro aqui do processo de Research Design, tá? Então, o que vai ser a entrada e a saída do processo ali que a gente vai conduzir ao longo da escola? A entrada aqui vai ser uma ideia de estudo. Então, cada um de vocês vai trazer uma ideia, é uma ideia inicial, que ela vai ser trabalhada aqui ao longo do processo, e no final a gente vai ter algo de concreto aqui, que vai ser o protocolo do estudo, registrando ali as decisões de design de vocês, tá? E o que é esse processo de research design? Já que não tem como a gente incutir experiência assim do dia para a noite, né? O processo ele ajuda a gente no sentido de estruturar o que a gente precisa pensar, que é algo que os pesquisadores experientes meio que vão fazendo no automático, porque eles foram aprendendo isso com o tempo. E aqui a gente vai estruturar essas etapas, essas decisões, né? Que a gente
tudo que a gente precisa pensar enquanto a gente está planejando o nosso estudo, tá? Do zero. Pensando que eu estou do zero ali, eu nem sei que tipo de estudo que vai ser ainda, eu preciso definir o tipo de estudo, preciso definir um monte de coisa. Tá? Então, é esse processo de research design que vai guiar a gente. E, basicamente, o que, que a gente faz dentro desse processo? Eu vou posicionar a minha ideia dentro da literatura, então eu vou definir certinho o meu tema de investigação, e a partir disso, vou identificar uma questão de pesquisa e vou escolher qual que é o método adequado que eu posso usar para responder à minha questão de pesquisa, tá? Os elementos principais que a gente define aqui dentro desse processo é a questão de pesquisa e o método de pesquisa, tá? E da onde que saiu esse processo de research design? Na verdade, ele não é novidade, tá? A gente tem algumas referências falando sobre isso, nem sempre o research design vem descrito dentro de um processo, tá? A gente vai ver aqui dentro dessas referências, mas a partir dessas referências ali, a gente vai criar um processo ali que é o que a gente vai adotar ao longo da escola, tá? Então, começando aqui pelo livro do Creswell, ele define o research design em termos de um framework. Então, essa é a figura assim que consegue resumir ali o que eles falam ali no livro inteiro, tá? Então, é um framework em que eles definem os conceitos que, quando a gente vai planejar um estudo, a gente precisa definir como que vai ser cada conceito daquilo, tá? É basicamente isso. No próximo aqui, a gente tem o artigo do Volin e da Oron, e eles definem o research design como se fosse uma estrutura de tomada de decisão. Tá? Já fica mais próximo ali de um processo, né? Então, aqui, cada retângulo desse daqui é uma decisão que a gente precisa tomar ao longo do planejamento do estudo. Tá? E aí eles fornecem opções dentro de cada decisão dessa. Parece que é algo diferente, mas na verdade, cada elemento desse aqui, cada decisão dessa daqui, corresponde a um elemento lá do framework do Creswell. Tá? Às vezes eles dão nomes ligeiramente diferentes, mas eles estão falando basicamente dos mesmos conceitos. Tá? E vejam que aqui nessa estrutura do Volin, ele organiza em fases, tá? Então, tem a fase que eu vou definir o que tem a ver com a estratégia, a fase tática e a fase operacional, tá? E conforme eu vou escolhendo aqui o que eu vou decidir para cada um desses elementos, no final eu vou ter o projeto do meu estudo, o design do meu estudo, tá? Aí o próximo aqui, o capítulo do Moleri e Peterson. Agora sim eles falam em termos de um processo, tá? Então eles organizam o research design em um processo. Eles usam a base do Volin, da estrutura do Volin. Pode ver que as etapas aqui elas têm os mesmos nomes, né? Eles só acrescentam uma etapa nova aqui, que é para considerar aspectos práticos ali, né? Restrições práticas que a gente enfrenta quando vai projetar o estudo. Mas para cada etapa aqui, eles definem atividades, tá? E vejam que o que está sendo definido ao longo dessas atividades são aqueles elementos, são aquelas decisões, tá? Então, aqui também a gente ainda está falando de research design, mas está considerando ali no formato de um processo, tá? O próximo aqui também é um processo. É o processo aqui da Coe e Fincher. Elas chamam aqui de study design, é a mesma coisa, né? Study design, research design, tá? É aquela mesma ideia de eu começo ali por uma ideia e no final tenho o protocolo de um estudo ali. Eu tomei as decisões que eu precisava tomar para eu conseguir começar a executar um estudo, tá? E aí a gente tem aqui 4 etapas, tá? Nesse processo delas. E aí vejam que entre essas etapas a gente tem setas indo e voltando, tá? Que é para enfatizar esse aspecto iterativo, tá? Para a gente saber que não é um processo linear, tá? Que eu faço isso, depois faço aquilo, né? Não é um cascata, né? Muitas vezes a gente precisa
voltar ali, né, reconsiderar, refinar uma ideia que a gente teve, né? Então, é isso que representa essas setas voltando, tá? Pra gente, às vezes a gente precisa voltar e ficar percorrendo ali esse processo para refinar as nossas ideias. Então, basicamente aqui nesse processo, na primeira etapa, a gente define uma questão de pesquisa. Na segunda etapa, a gente avalia essa questão de pesquisa de acordo com alguns critérios, e aí a gente cria ali uma argumentação em torno dessa questão. Na terceira etapa, a gente formula o método de pesquisa, escolhe o método adequado e avalia esse método de acordo com alguns critérios também, tá? E na última etapa, considerando que eu pensei na questão de pesquisa, no método de pesquisa, eu vejo se o todo ali está coerente entre si, tá? Então eu faço a articulação de todos esses elementos que eu defini ao longo do processo e termino aqui com um esboço do artigo, né? A última referência aqui que a gente vai considerar, o capítulo do Easterbrook, tá? Que aqui ele não formalizou o que ele traz no capítulo no formato de um processo, né? A gente não tem uma figura para colocar aqui, mas ao longo desse capítulo ele faz uma discussão muito rica considerando os cenários dentro da pós-graduação, né? Então, se eu estou dentro da pós-graduação, preciso definir ali um estudo, né? E aí ele faz toda essa discussão dentro do domínio de engenharia de software, né? E ele vai considerando, e ele vai pensando ali todas essas decisões ali dentro desses cenários. Então, ele traz a fundamentação teórica ali do que a gente precisa saber para tomar essas decisões e considera os cenários ali. Então, é bem interessante esse capítulo e a gente vai tirar muita coisa daqui também, tá? Então, considerando todas essas referências, tá? A nossa estrutura básica de processo que a gente vai adotar aqui é o do processo da Coe-Fincher, tá? Porque lá elas definem atividades e os artefatos também, o que a gente precisa produzir para cada etapa, e elas fazem essa discussão dentro do contexto de pós-graduação também, o que é muito interessante para a gente, tá? Os exemplos de engenharia de software que a gente vai usar ao longo do material, a gente vai tirar das referências que discutem research design dentro do domínio de engenharia de software, que são essas três, tá? E de modo mais geral, né, tudo que a gente considerar de heurística, tomada de decisão, conceitos básicos ao longo do material, a gente vai tirar de todas essas referências, tá? E aí, o processo da escola vai ficar com essa cara, tá? Que é a cara do processo da Coe-Fincher. Então, a gente vai ter essas 4 etapas. Aqui na escola, essas etapas vão acabar ficando meio que lineares, né? Porque a gente vai ter ali uma sequência ali de atividades. Na escola, a gente vai ter meio que um intensivão do processo de research design, né? Mas já fica aí de reflexão para depois a gente reproduzir essas atividades ao longo do mestrado inteiro, do doutorado inteiro, tá? Mas aí a gente vai ter essas 4 etapas, vocês vão ver que a gente tem mais 4 vídeos, né? Depois desse primeiro vídeo. Então, cada vídeo que a gente tem depois vai corresponder a uma etapa dessa aqui do processo, tá certo? Então, essa daqui vai ser a estrutura básica ali que a gente vai seguir para as nossas aulas teóricas e as atividades práticas correspondentes, certo? Então, no próximo vídeo a gente já começa com a etapa 1 do processo, tá? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Thank you.